Olá, crianças! Eu sou a tia Noemi e hoje mais um vídeo vamos gravar para vocês mais uma história bíblica. Eu espero que vocês gostem, mas antes disso, vamos para cantar um pouquinho? Estão preparados? Bora para cantar mais uma música! Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Arca de Noé, vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. O macaco bem maroto, delícia que levada. Um casal de cada bicho, o maior cochicho dentro da embarcação. A hiena deu risada, dá um som de papoar, e o grilo se sentiu cantando famoso naquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando lá lá lá. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A história de hoje é Absalão se volta contra Davi. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalo e 50 homens para correr em sua frente. Ele se levantava cedo, ficava no portão da cidade onde a estrada terminava. Quando as pessoas chegavam ali com algum caso para procurar o rei Davi para resolver, Absalão chamava e perguntava de onde era. E quando as pessoas respondiam: "Ah, Senhor, sou de tal tribo de Israel", Absalão dizia: "Olhe, a lei está do seu lado, não se apresente ao rei para ouvir o seu caso". Absalão também dizia: "Mas se eu for juiz, que em qualquer pessoa que tiver uma questão, um pedido, pode me procurar, que eu farei justiça". E enquanto alguém chegava perto de Absalão, se curvava diante dele. Ele segurava, abraçava, beijava. Absalão fazia isso e todos os israelitas iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: "Deixe-me ir à cidade de Hebrom para dar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor, enquanto estava morando em Jesur, na Síria. Prometi que o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém e eu adoraria em Hebrom". E o rei disse: "Vai em paz". Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros para todas as tribos para que dissesse o seguinte: "Quando ouvirem de voz toque da corneta, dizem: Absalão se tornou um novo rei em Hebrom". 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidado. Eles não sabiam que nada daquele plano, e foram todos de boa fé. Enquanto ofereciam sacrifício, Absalão também mandou chamar Aitofel da cidade de Joló. Aitofel era conselheiro de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte. Os seguidores de Absalão aumentavam. Então veio um mensageiro que contou para Davi e os israelitas o que havia se passado para o lado de Absalão. Aí Davi e todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém disse: "Se quisermos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar e vai nos vencer e matar a todos que estiverem na cidade".
Sim, nós, seus servos, estamos prontos para fazer o que o Senhor quiser, responderam eles. Então o rei saiu, acompanhado por toda a sua família e seus funcionários, deixou somente 10 concubinas para cuidar do palácio. Quando o rei e todo o povo haviam saindo, pararam uma última casa. Um dos servos ficaram diante de pé, enquanto os quenitas e os penuitas desfilaram à frente dele. 600 soldados que haviam seguido desde a cidade de Gade também passaram à frente. Então Davi disse a Itai, um dos líderes deles: por que vocês vêm vindo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado, e só longe da sua pátria. Você só vive aqui há pouco tempo. Então, por que você faria isso comigo? Não sei para onde vou. Volte lá e leve seus companheiros. E o amor e a fidelidade do Senhor esteja com você. Porém, Itai respondeu: ó rei, juro ao Senhor, seu Deus, Deus vivo, que irei sempre com o Senhor onde quer que for, e ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Itai foi com todos os homens e seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi seguiam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Citron, e todos os homens também, e foram em direção ao deserto. Zadok, sacerdote, que estavam com eles, e também alguns levitas carregavam a arca sagrada. Os levitas se colocaram a arca no chão e todo o povo saiu na cidade. Abiatar também estava ali. Então disse o rei a Zadok: leve a arca de volta para a cidade. Se o Senhor estiver satisfeito comigo, um dia eu me deixarei ver a arca e a casa onde ela fica, mas se ele não estiver satisfeito, faça comigo o que bem quiser. Davi continuou a falar com Zadok: olhe, seu filho a mais, também Jonatas, filho de Abiatar, volte em paz para a cidade. Enquanto isso, vou ficar esperando no caminho do deserto para receber notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca para Jerusalém e lá ficaram. E Davi subiu no Monte das Oliveiras, chorando, estava descalço, coberto a cabeça com sinal de tristeza, e todos os que seguiram cobriram a cabeça também e choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado por lado de Absalão, ele disse: ó Senhor, o que fez meu conselheiro espalhasse planos de Absalão? Quando Davi chegou no alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Husai, da família de Arquistas, foi encontrar com ele. Ali Husai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra sobre a cabeça, sinal de tristeza. E Davi lhe disse: não venha comigo, pois não me ajudará, mas se você ficar, poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Volte para a cidade e diga a Absalão: ó rei, agora vou servir ao Senhor como servia seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá. Você contará tudo o que ouvir no palácio. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também. Você pode mandar um deles todas as informações que conseguir. Então Husai, o conselheiro particular de Davi, chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou. De repente,
com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com pães, cachos de passas, cachos de fruta fresca e um odre cheio de vinho. E Davi perguntou: "O que você faz com tudo isso?" E Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, os pão e as frutas é para os homens comerem, o vinho são para eles bebam quando estiverem cansados no deserto." Então o rei perguntou: "Aonde está Mefibosete, neto do rei Saul?" E Ziba respondeu: "Ele ficou em Jerusalém, está convencido que os israelitas vão lhe devolver o reino do seu avô Saul." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que era Mefibosete era de Mefibosete, agora é seu." Ziba então respondeu: "Eu me curvo diante do rei e o Senhor, que sempre possa agradá-lo." Quando Davi chegou na cidade de Bahurim, Simei, filho de Gerá, um dos parentes de Saul, foi encontrar com ele e amaldiçoou. Simei começou a jogar pedras em Davi e seus oficiais. Pensar que o rei estava rodeado por homens e guardas pessoais, ele amaldiçoou: "Fora daqui, seu assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor está te castigando. Por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino na mão do seu filho Absalão. Você está arruinado, seu assassino!" Então Abissai, cuja mãe era Zerusa, sobrinho de Davi, disse: "Por que o Senhor permite que esse cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vou lá e cortar a cabeça dele." "Vocês, filhos de Jerusa, não tem nada a ver com isso", respondeu o rei a Abissai e a seu irmão Joabe. "Foi o Senhor que me mandou este homem. Se foi o Senhor que me mandou este homem para me amaldiçoar, que tem o direito de perguntar por que ele está fazendo isso." Davi disse a Abissai e todos os oficiais: "Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado que esse membro da tribo de Benjamim quisesse o mesmo? Deixem esse homem em paz, deixe que ele amaldiçoe. Foi o Deus que mandou fazer isso, porque foi o Senhor. Olha a minha aflição e me dê bênção em lugar de maldição." Então Davi e os seus homens continuaram os seus caminhos, e Simei também ia para o lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os homens chegaram muito cansados no rio Jordão e descansaram ali. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Hussai, o conselho particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: "Viva o rei! Viva o rei!" E Absalão perguntou: "Onde está a sua fidelidade para com seu amigo Davi? Por que não fugiu com ele?" Então Hussai respondeu: "Como poderia eu fazer isso? Eu sou a favor daquele que é escolhido por Deus, o Senhor, o povo. Por esse povo, por todos os israelitas, eu ficarei do lado do Senhor. Afinal de contas, quem deveria servir a senão o filho do meu chefe? Assim como servi seu pai, também te servirei." Absalão disse a Aitofel: "Quero conselho, o que devo fazer?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com todas as concubinas de seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos os israelitas ficarão sabendo que você se tornou mesmo inimigo do seu pai, e seus seguidores ficarão bem animados." Então amarraram a barraca no terraço do palácio, e ali na frente de todos ele teve relações com a concubina de seus pais. Naquela época, os conselhos de Aitofel eram seguidos como se fosse ordem da palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiram.
Depois de algum tempo, Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei essa noite e perseguirei a Davi, e o atacarei enquanto estiver cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os homens, seus homens, fugirão. Então eu o matarei e trarei todo o povo de volta, os homens deles para o Senhor. A sua esposa volte para o seu marido, já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo deixa em paz. Absalão achou o conselho bom, e todos os líderes de Israel também. Aí Absalão disse: chama Hussai, eu quero ver o que ele tem a dizer. Então Hussai chegou e disse a Absalão: o conselho do senhor Aitofel deu é que devo seguir? Se diga o que você acha, então responde. O que você acha que devemos fazer? Hussai respondeu: dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. O senhor sabe que seu pai e os seus servos são lutadores valentes, e eles estão furiosos como uma ursa na floresta de que lhes roubaram o filhote. Se seu pai é um soldado experiente, durante a noite, ele não vai ficar lá dos soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido num caverna em outro lugar. Logo que Davi ataca os soldados e todos que ouvirem a respeito disso, os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles mais ferozes como os leões, ficarão com medo, pois todo Israel saberão que seu pai é um grande soldado e que os homens estão com eles são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta do país a outra todos os israelitas, quanto um grão de areia do mar. E o Senhor mesmo que guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós encontraremos, e antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim que ele e nenhum dos seus homens escapam. Se ele surgir dentro de alguma cidade destruída ou no morro, todos os nossos povos terão corda, arrastará a cidade e não deixará pedra em cima de pedra. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Hussai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não eram seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então Hussai contou os sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e os líderes de Israel, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: agora mande depressa essa mensagem a Davi, dizendo que ele não passe a noite no deserto, que atravesse o Rio Jordão imediatamente, para que ele e seus homens não sejam todos destruídos.